Minha mãe achava que podia simplesmente substituir meu pai, e queria que eu chamasse o novo namorado esquisito dela de pai, mas ela não sabia que eu ainda falava com meu pai. Eu tinha só 13 anos quando ela ficou noiva do Brandon. Meu pai tinha sido condenado por homicídio culposo 5 meses antes. Ele discutiu com um cara no bar, mas nem estava bebendo. Eu estava lá com ele. Ele foi ao banheiro e voltou minutos depois, pálido de medo e coberto de sangue. Ele gritou pedindo que chamassem a polícia, que chegou rapidinho, mas, sem nem dar explicação, já algemaram ele e levaram embora. Depois disso, só vi meu pai atrás das grades. Nada daquilo fazia sentido pra mim. Meu pai nunca foi violento. Jurava de pé junto que era inocente. E pra piorar, o jeito que minha mãe agiu depois da condenação só me deixou mais desconfiada. Ela praticamente trouxe o Brandon pra dentro de casa do dia pra noite. No primeiro dia já veio com essa. Agora ele é seu novo pai, porque o outro é um monstro. E ainda me disse que eu tinha que ficar longe do meu pai, porque ele era um assassino perigoso. No começo, eu fiquei perdida, sem saber em quem acreditar. Mas aí, 5 meses depois, minha mãe me conta que ficou noiva e que eu tinha que começar a chamar o Brandon de pai. Foi aí que fiquei quase certa de que meu pai era inocente. Foi mais ou menos nessa época que as coisas desandaram de vez. O Brandon ficou à vontade demais. Passou a me encarar na mesa, comendo devagar, falando coisas como: "Você tá crescendo rápido, ficando uma moça linda." O pior é que minha mãe achava isso uma graça. Quando contei pra ela pela primeira vez que o Brandon me deixava desconfortável, ela disse que eu estava exagerando. Acho que contou pra ele o que eu falei, porque naquela noite, enquanto minha mãe dormia, o Brandon entrou no meu quarto, segurou meu pulso tão forte que deixou marca e disse: "Você sabe o que acontece com meninas que contam segredos." Fiquei apavorada, mas entendi que não podia confiar na minha mãe, então fiquei quieta. Também comecei a guardar outro segredo. Escrevia cartas pro meu pai, escondia nos meus livros e mandava da casa de uma amiga depois da escola. Ele respondia pelo e-mail da prisão pra uma conta que criei sem a minha mãe saber. Mas as coisas realmente pioraram numa quinta-feira. Cheguei da escola e descobri que minha mãe tinha mudado meu sobrenome nos registros da escola pro do Brandon, sem nem me avisar. "Você vai me agradecer quando for mais velha", ela disse. Naquela noite, o Brandon entrou no meu quarto dizendo que agora éramos uma família de verdade e sentou na minha cama. Ele colocou a mão na minha coxa e disse que eu devia ser grata por ter um pai que se importa. Eu empurrei ele e me tranquei no banheiro até ele ir embora. Lembro que escrevi pro meu pai contando sobre isso. A resposta dele veio em papel e tinha partes molhadas, quase transparentes, como se ele tivesse chorado escrevendo. Aquilo acabou comigo, mas ainda havia algo que me dava esperança, a possibilidade de vê-lo no aniversário dele. Lembro de ter pedido toda animada pra minha mãe deixar eu visitar ele. Falei que sabia que ela não gostava, mas era só aquele dia por alguns minutos. "Por favor", implorei. Claro, ela disse não. Na verdade, foi pior. Disse que justo naquele fim de semana, o Brandon tinha conseguido ingressos pra um evento de carros e queria todo mundo junto, com direito a quartos de hotel conjugados. Quando insisti que preferia visitar meu pai, minha mãe explodiu. "Ele é um assassino. Você não vai visitar um criminoso." Eu respondi. "Ele é inocente. Continua sendo meu pai." O Brandon me deu um tapa na frente dela que não fez nada. Fui obrigada a viajar com eles naquele fim de semana. E enquanto eu dormia, o pior aconteceu. O Brandon entrou escondido, bêbado, e dessa vez passou dos limites. Nunca me senti tão suja e humilhada na vida. Voltei pra casa destruída. E ainda ficou pior. Naquela semana, minha mãe achou as cartas que eu trocava com meu pai. Ela queimou tudo no quintal e, como castigo, tirou a porta do meu quarto pra poder me vigiar. O Brandon, claro, aproveitou. Ficava parado na porta à noite me olhando dormir. Esse foi meu limite. No dia seguinte, me tranquei na biblioteca depois da aula e mandei um e-mail desesperado pro Ministério Público. Escrevi tanto, sem nem saber o que esperar, só jogando tudo pra fora porque estava anestesiada. 2 semanas depois, recebi uma resposta. Era enorme, dizia tudo o que eu precisava ouvir e me dava esperança de que as coisas iam melhorar. Mas um detalhe chamou minha atenção. "Você conferiu onde eu te falei?" Fiquei sem entender. Conferir o quê? Comecei a reler todos os e-mails do meu pai. E aí achei. Em um dos últimos, ele tinha pedido pra eu subir no sótão e olhar atrás do radiador. Eu tinha lido esse e-mail logo depois de pedir pra minha mãe deixar eu visitar ele, mas estava tão abalada que nem prestei atenção. Dessa vez, anotei certinho o que ele disse e esperei até minha mãe e o Brandon saírem. Isso aconteceu na semana seguinte. Fui subindo as escadas pro sótão tremendo, com a lanterna na mão, e atrás do radiador achei um diário embrulhado em plástico. Abri na página que meu pai indicou, datada de semanas antes dele ser preso. Na letra dele estava escrito: "Faz algumas semanas que peguei a Lauren e o Brandon saindo escondidos pro bar. Não sei como confrontar ela." Fiquei em choque, sem reação, e foi quando ouvi o carro entrando na garagem. Eles tinham voltado mais cedo. Veja a história completa clicando neste vídeo aqui embaixo.